Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para estudarmos um pouquinho mais as Escrituras, aprendermos mais da Palavra de Deus, nos alimentarmos com essa palavra que é tão eficaz, que nos fortalece espiritualmente, que nos faz viver nesse mundo tão cheio de desafios, tão cheio de dificuldades, mas quando olhamos para as Escrituras, quando vemos a Palavra de Deus, instruções para a nossa vida, conhecemos mais esse Deus maravilhoso que Ele é, que nos salvou, que nos ama. Isso nos dá um ânimo novo para vivermos essa vida tão complicada que nós estamos enfrentando ao longo dos últimos anos, praticamente, né? O título da nossa mensagem hoje é crescer. Mas como? É algo bem interessante, né? Bem desafiador. Não sei se você lembra lá da história de Nicodemos, quando estávamos falando lá sobre salvação. Nicodemos viu que para entrar no céu era necessário nascer de novo. Para nascer de novo, é necessário receber Jesus como seu Salvador. E a partir daí começa uma nova vida em Cristo, é o que nós chamamos de vida cristã. Claro que uma vez que você nasceu de novo, passa então agora a esperar que você vá crescer. É a mesma coisa que acontece fisicamente. Você nasceu ali e a partir dali você começa a se desenvolver, começa a crescer, começa a ter músculo, vai aprender a falar, a andar, a caminhar. Tudo isso é o que acontece logo após o seu nascimento. Da mesma forma acontece quando nós nos convertemos. Conversão, nascer de novo. Beleza, a partir de agora começa agora o crescimento espiritual. Você precisa crescer na vida cristã. E o que é preciso para mim crescer na vida cristã? O que eu devo fazer para crescer na vida cristã? Essa é a resposta, essa é a pergunta que nós vamos tentar responder através do nosso estudo. Nós vamos estudar um personagem bíblico que pode ser considerado um exemplo de alguém que cresceu na vida cristã. Esse personagem é Timóteo. Ele é um exemplo de alguém que desde cedo aprendeu a palavra de Deus e a partir dali a gente vê na vida dele cada vez um crescimento, uma evolução a cada etapa da sua vida. Ele foi discípulo de Paulo, aliás, um exemplo de discípulo. E eu quero logo começar a pensar com você, quando nós falamos em crescimento espiritual, a primeira coisa que nos vem à mente é exatamente a ideia de ser discípulo. Como eu posso ser um discípulo? Então vamos primeiro identificar o que é um discípulo. Discípulo é alguém que decide seguir outra pessoa e obedece a tudo que essa pessoa lhe ensina. Timóteo morava numa cidade chamada Listra e um dia Paulo passou por lá e o conheceu. E dessa amizade surge então um discipulado, ele passa a ser um discípulo de Paulo. Timóteo, desde criança, ele estava aprendendo a palavra de Deus através da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Vamos ver aqui algumas características dele como um discípulo. A primeira característica que nós temos de um bom discípulo é exatamente o testemunho, um bom testemunho. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 16, vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim: havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, sua mãe e sua avó eram crentes fiéis e influenciaram de maneira positiva na vida de Timóteo. Parece, pelo texto aqui, que o pai de Timóteo talvez não fosse crente, que menciona que ele era grego. Mas a Bíblia não fala muito sobre o pai dele. Mas, com certeza, a fé de sua mãe e de sua avó prevaleceu na vida daquele homem de Deus. Os pais, no caso aqui a mãe e a avó, começaram a ensinar ele desde cedo a palavra de Deus e através dos ensinamentos dela, ele tornou-se um servo do Senhor. O verdadeiro discípulo é aquele que honra o seu mestre com a sua vida. E Timóteo não apenas aprendia a Bíblia, mas também ele aplicava. Por isso as pessoas lá em Listra davam um bom testemunho sobre ele. O testemunho de Timóteo era tão impactante que Paulo resolve utilizá-lo na obra do Senhor. E muitos crentes passam anos na igreja e produzem muito pouco.
muitas vezes o principal motivo é a ligação muito forte com o mundo. Quanto mais você fica preso a esse mundo, quanto mais você fica ligado com as coisas desse mundo, menos você vai conseguir servir a Deus. Não só por causa do tempo que o mundo mesmo rouba de você, mas também pelo interesse, pela disposição. E nós vemos no caso de Timóteo um bom exemplo, tanto é que as pessoas de duas cidades davam um bom testemunho acerca dele. Então, seja um bom discípulo de Cristo. Primeira lição que a gente tira aqui logo no início da vida de Timóteo. Então, você está preparado para ser um discípulo de Cristo? Como está o seu testemunho? A base de um discipulado, a base de alguém que quer servir ao Senhor, vai ser sempre o seu testemunho. As pessoas dão um bom testemunho de você, e quando eu falo as pessoas, eu penso em primeiro lugar os seus pais. Sempre que nós falamos de testemunho de uma criança, a gente olha primeiro para os pais. Então, como é que o papai e a mamãe vê você? Vê você como um crente fiel, alguém temente ao Senhor? Seja cuidadoso com o seu testemunho, fique atento àquilo que as pessoas dizem sobre você. Se alguém está dizendo, não, esse menino é rebelde, opa, eu rebelde? O que é que eu estou fazendo? Por que as pessoas acham que eu sou rebelde? É importante você estar sempre atento a certos comentários que fazem a seu respeito. Ah, esse menino é desobediente. Eu desobediente? O que eu ando fazendo? Então, vigie. Procure sempre estar atento ao seu testemunho. Seja um crente realmente que tem zelo pelo seu testemunho. O segundo ponto que nós vamos ver no exemplo de discípulo é a obediência. Vamos para Atos capítulo 16, versículo 3. Diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. A circuncisão é um corte que se dá na pele, que cerca a parte superior do órgão genital masculino. A circuncisão foi uma lei instituída por Deus lá no Antigo Testamento, e era uma forma de representar a aliança que Deus fez com o povo. A circuncisão fazia parte da que nós chamamos de velha aliança. E hoje nós vivemos na nova aliança, que é representada pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A fé que nós temos na morte e ressurreição de Cristo. Paulo quis utilizar Timóteo e ele obedeceu. Paulo quis que ele fosse circuncidado e ele obedeceu. Então Timóteo não tinha dificuldades em obedecer. E olha aí, criança, é importantíssimo esse ponto na vida de Timóteo. O bom discípulo, ele é obediente. Ah, mas eu gostaria de ser um servo do Senhor, eu queria ser um discípulo de Cristo, eu queria... Tá, então você é uma pessoa obediente? Nós vemos o testemunho é importante, mas a obediência também é importante. Você tem a dificuldade em obedecer seus pais? Sempre que eu vejo uma pessoa que diz, eu gostaria muito de servir a Cristo, eu gostaria muito de fazer alguma coisa na igreja, a gente olha muito do comportamento dela na família. Isso diz muito acerca da pessoa. Às vezes a pessoa tem dificuldade de obedecer aos pais, dificuldade de obedecer aos professores. Essa pessoa vai ter muita dificuldade em servir na igreja. Por quê? Porque a base do discipulado, de você ser um discípulo de Cristo, é exatamente a obediência. Como é que você vai obedecer a Cristo que você não vê, obedecer a Deus que você não vê, se você não obedece nem aqueles que você vê que está ali no seu dia a dia? Então tenha muito cuidado. Obedeça. Quando alguém falar alguma coisa com você, mesmo que alguma coisa você não concorde, você tenha uma opinião diferente sobre isso, não interessa. Mas a obediência, se você tem alguém superior a você, essa pessoa vai prestar conta diante de Deus. Se o seu pai disser assim, meu filho, faça isso, faça. Mas eu acho que não deveria ser. Para. Você pode até conversar com seu pai de maneira respeitosa, mas não esqueça. A base é sempre obedecer. Ok? Vamos lá. Outra característica de um discípulo que é exemplo é aquele que fortalece a fé de outros. Vamos ler lá em Atos 16:5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Timóteo estava preocupado com os outros e buscava fortalecer a fé dos outros. Agora você talvez, mas como é que a gente fortalece a fé de outra pessoa?
Existem várias maneiras de você fortalecer a fé de outra pessoa. Primeiro, encorajando em momentos difíceis. Ah, mas eu sou uma criança, eu posso pegar e conversar com uma pessoa que está ali passando por um problema? Pode sim, do seu jeitinho. Deus vai colocar as palavras na sua boca, no tempo certo, da maneira correta. Às vezes só em você estar próximo daquela pessoa, demonstrando ali que você tem um carinho por ela, é uma forma de você fortalecer a fé dela. Transmitindo confiança em Deus, fale de Deus para aquela pessoa, diga para ela, olha, confie no Senhor, o Senhor tem um propósito para essa dificuldade que você está enfrentando, então confie nele. Tempo de oração com aquela pessoa é outra maneira de você fortalecer a fé. Cola ali, vamos orar sobre esse assunto, vamos pedir a sabedoria de Deus sobre isso. Tempo de leitura da palavra de Deus, vamos ler aqui, vamos dedicar um tempo aqui de leitura da palavra de Deus. Eu tenho notado que você está um pouco frio, você está procurando muitas coisas do mundo. Tempo de adoração, vamos cantar, vamos adorar o Senhor, vamos escolher aqui umas músicas para a gente poder ter um tempo de adoração ao Senhor. Veja a quantidade de coisas que você pode fazer sim para fortalecer a fé de outros. Então, fortaleça a fé dos outros. E eu queria perguntar para você, você já tem passado pela experiência de fortalecer a fé de outros, mesmo com a sua idade? Essa experiência é bem interessante. Seja um exemplo para os outros, para que as pessoas possam buscar a sua ajuda em momentos de tristeza, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, de dúvida. Quando as pessoas olham a forma que você reage a certas situações, claro que ela vai buscar em você, mesmo você sendo uma criança, vai buscar em você e dizer assim, eita, eu notei que certa vez você passou por uma dificuldade, você fez assim, assim, me explica aí direitinho aí como é que foi isso. Veja a importância que é de nós sermos exemplo para as outras pessoas. Lembre-se que o seu exemplo será fundamental para que os outros vejam em você um verdadeiro discípulo de Cristo, tá bom? Mas, outra maneira que nós temos de crescer, além de buscarmos ser discípulos de Cristo, nós temos uma segunda maneira. A segunda maneira é sermos um exemplo de evangelista. E o que é um evangelista? O evangelista é aquele que fala de Cristo para outras pessoas. Só isso, mais nada. Eu sou evangelista, você é um evangelista. Todo aquele que fala de Cristo para outra pessoa, ela é sim um evangelista. Essa é uma oportunidade que todo crente tem. E sem exceção. Ah, mas esse negócio de falar não é muito comigo não. Você não tem essa escolha. Você tem sim que falar. Agora, o que é necessário para nós sermos bons evangelistas? Aí já é um pouquinho diferente. Evangelizar, todos nós devemos evangelizar. Mas eu gostaria de ser um bom evangelista, porque eu quero realmente crescer na vida cristã. Então vamos lá. Primeira coisa, coragem. Vejamos lá, Atos 17, versos 13 e 14. Diz assim, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Veja a coragem que esses dois homens tiveram aqui, Silas e Timóteo, porque a situação lá estava complicada. Os judeus perseguiam cada vez mais os cristãos para que a palavra de Deus não fosse pregada e que as pessoas não se convertessem. Os perigos que eles enfrentaram para pregar o evangelho naquela época eram grandes. A vida deles estava em constante perigo. Aqui o nosso tempo é curto, mas procure ler depois lá, 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 16 até o versículo 33, que ele teve que enfrentar para pregar o evangelho. Lá vai falar de açoites, levou muitas chicotadas, vai falar de naufrágios, vai falar de ladrões, pessoas que roubavam ele, criminosos, pessoas que queriam matar eles. Era preciso muita coragem para falar o evangelho. Agora, quais são os riscos que nós enfrentamos hoje quando pregamos? Hoje também nós precisamos de coragem. Hoje nós não vamos ser açoitados se estivermos falando sobre o evangelho. Nós não vamos querer matar a gente, não tem... Hoje a gente ainda tem liberdade para pregar o evangelho. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos ter coragem. Precisamos sim. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não gostam que a gente pregue o evangelho. Então, com certeza, você pode perder amigos,
aqueles amigos que não são amigos mesmo, porque na hora que você começar a falar, vai dizer, tu é crente agora, esse negócio de Bíblia, não quero saber disso não. Então com certeza você vai perder alguns amigos, vai ter o famoso bullying. Eu já vi, infelizmente, quando eu era mais jovem, já vi muitas pessoas ridicularizando crentes que estavam pregando o evangelho. Eu já vi casos até de jogarem coisas em cima de pessoas que estavam lá pregando o evangelho para machucar, às vezes para sujar. Então não é fácil. Ser excluído do grupo, então você tem aquele grupinho de pessoas que você gosta, aqueles amigos ali do colégio e tal. E aí, como é que eu vou evangelizar ele? Porque na hora que eu começar a falar de Cristo para eles, eles não vão querer mais saber de mim. Então, essas são algumas coisas que geralmente acontecem. Nós precisamos ter coragem para chegar e pregar. Mas eu vou perder aquele meu melhor amigo. Que perca. Vai ver que ele não era tão assim o seu melhor amigo. Mas nós precisamos, primeiro, valorizar o reino de Deus. Valorize o reino de Deus. Onde estão os seus valores? O que realmente nós queremos é a expansão do reino de Deus. Nós queremos ver as pessoas sendo convertidas, nós queremos ver cada vez mais a igreja de Cristo crescer. Agora, para isso, nós precisamos enfrentar, ter coragem para enfrentarmos os desafios. Satanás não quer ninguém se convertendo. Então, tudo que ele puder fazer para ser uma barreira, ser um obstáculo no nosso evangelismo, ele vai fazer. Por isso é que a sua coragem vai fazer a diferença. Firme nos valores da fé, nos valores cristãos, nos valores da palavra de Deus. E tenha coragem, eu confio nisso aqui, isso aqui é o melhor, isso aqui é o melhor para mim, é o melhor para você. Eu sei que se você aceitar Cristo, você vai ter uma vida completamente diferente. E é essa coragem que nós precisamos ter na hora que nós evangelizamos. Além disso, nós precisamos também de dedicação. Lá em Atos 18:5 diz, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Timóteo não perdia tempo com coisas sem valor. Para ele, nada era mais importante que pregar a palavra de Deus, para ver pessoas salvas, pessoas se convertendo, pessoas conhecendo a Cristo. Isso era que para ele era importante e ele com certeza vibrava muito nisso. Eu queria que a gente tirasse uma lição. Não perca tempo. O que é mais importante para você? Brincar, se divertir, ter um monte de amigos e ficar jogando conversa fora e fazendo coisas sem sentido. Tudo bem, brincar não é errado, se divertir não é errado, mas e a palavra de Deus? E o evangelismo? E falar de Cristo para as outras pessoas? Será que você não está perdendo um pouquinho do seu tempo? Para Timóteo não existia nada mais importante do que ver pessoas salvas. Para continuar crescendo na vida cristã, fale de Jesus aos seus amigos, os amigos da escola, dos seus vizinhos, dos seus parentes. Faça como Timóteo fazia. Timóteo não perdia tempo. Timóteo, o que tinha de mais importante para ele era pregar o evangelho. E a terceira sugestão que eu tenho para lhe dar, para que você possa crescer na vida cristã, é ser um exemplo de servo. Timóteo também foi um exemplo de servo. Ele continuou viajando com Paulo para muitos lugares e falavam de Jesus em todos os lugares que eles iam, por onde passavam e quantas igrejas foram fundadas através do ministério de Paulo e também, claro, com o apoio de Timóteo também. Agora vamos definir primeiro o que é um servo. Um servo é alguém que instrui aos outros. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 2, vamos ler. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo não guardava aquilo que aprendeu apenas para ele. Ele fazia questão de transmitir aos outros o que ele aprendeu. Então eu quero te dar uma sugestão aqui. Seja um professor de Cristo. Professor? Ixi, tio, eu tenho que estudar doutrina, tenho que estudar em seminário? Não. Ensine para os outros aquilo que você tem aprendido. Quantas pregações você já ouviu? Mesmo com a sua pouca idade, quantas pregações você já ouviu? Agora, quanto daquilo que você já ouviu, você já transmitiu a outros? Sim,
você pode transmitir. Hoje mesmo que nós estamos falando, crescer na vida cristã, de repente você vê aí algum amiguinho que é crente, mas você vê que ele é muito fraco na vida cristã, que tal ensinar para ele? Falar daquilo que você está aprendendo aqui hoje. Não desperdice o seu tempo. O problema é que muitos crentes têm dificuldade em valorizar lições preciosas que aprendem da palavra de Deus. Olha, não jogue fora isso que você está aprendendo hoje. Não jogue fora aquilo que você aprendeu de outras mensagens, da sua leitura ali devocional. Se você tem um tempo devocional, de repente você estudou acolá e tinha um texto acolá que Deus tocou no seu coração. Desperdice nada disso, isso vale ouro, isso é um tesouro que ninguém pode ter noção do valor que ele possui. Então, nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus. E para isso, outra coisa que nós devemos estar sempre atentos é sobre os cultos da nossa igreja. Eu sei que nós estamos num período de pandemia, onde estar presente na igreja ainda é um pouquinho complicado, mas nós temos várias maneiras de assistirmos os cultos das igrejas. Tem cultos passando aí de maneira online, através das plataformas aí do YouTube, Facebook. Então, não perca tempo, assista esses cultos. E com isso você se alimenta, você vai crescer cada vez mais, vai poder ajudar aos outros. Seja mais atento e valorize essas coisas. Valorize tempo com Deus, valorize tempo de leitura, tempo de devocional, tempo que a sós com Deus, um tempozinho onde você vai ali só meditar nas coisas que você aprendeu, tá bom? A segunda maneira de você ser um exemplo como servo é ser firme no que você aprendeu. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo não se deixava encantar com as filosofias e os ensinamentos desse mundo. Todas as vezes que aparece uma novidade no mundo, as pessoas logo ficam inclinadas a imitar. É uma música nova que aparece e está lá todo mundo querendo saber, aprender. É um atleta que aparece cheio de modismo, é um programa na televisão, é um ator. Todas essas são coisas, são filosofias criadas para o mundo exatamente para te afastar de Cristo. E Paulo, não, ele era firme no que ele aprendeu desde cedo, aprendeu lá com a sua avó e com a sua mãe, e mesmo agora com Paulo, aprendendo do lado de Paulo, ele fica cada vez mais interessado, mais firme naquilo que ele está aprendendo. Então, se você conhece bem as Escrituras, essas coisas que o mundo lhe oferece não devem lhe encantar. Antes, você deve fugir dela. Porque agora, sabe, tem um grupo novo aí de música, de jovem que não quero saber. Mas todo mundo conhece, mas eu não quero conhecer. Tem um filme novo agora que foi lançado, esse filme é uma... Não quero saber. Mas você aí vai ficar uma pessoa cada vez mais quadrada, uma pessoa cada vez mais desatualizada com as coisas do mundo. Ótimo, que maravilha. Para quê? Esse mundo não nos pertence, eu não faço parte desse mundo. Nós lemos na palavra de Deus que a nossa pátria é celestial, é nessa que eu devo me esmerar, é nessa que eu devo me especializar, é nessa que eu devo aprender mais. Mas infelizmente cada vez mais a gente fica buscando as coisas desse mundo. Então, sua fonte de ensino seja sempre a Bíblia. Sim, não permita que outro livro dirija a sua vida, outro modismo, ou qualquer coisa, porque tem agora um ator que ele fala isso. Não, só a Bíblia. Mas tem um filme, não, Bíblia. Mas tem uma novela, até uma novela bíblica. E aí, tio, pode? Não, a Bíblia. Nada vai substituir a Bíblia, nem filme, nem novela. Todas essas coisas têm uma tendência de ter um lado humano, principalmente nesses filmes, essas novelas, eles colocam coisas que nem no texto original não tem, isso confunde a cabeça das pessoas, isso faz com que as pessoas fiquem acreditando em coisas que não tem nada a ver. Nunca me esqueço,
uma certa vez, um dos coleguinhas de vocês, lá na sala, durante a mensagem que a gente estava pregando sobre a vida de Davi, aí ele levantou, tio, porque Davi fez isso. Não, Davi nunca fez. Fez sim, eu assisti a novela. Então, a novela tinha cenas que falavam sobre a vida de Davi que não tem lugar nenhum da Bíblia. Aí eu vou acreditar em quem? Na novela ou na Bíblia? Claro que é na Bíblia. Não, se isso não diz lá, é porque talvez não tenha nem acontecido, com probabilidade muito grande de não ter acontecido. Nós precisamos cada vez mais valorizar a palavra de Deus. O verdadeiro servo é aquele que instrui outros e é firme naquilo que ele aprendeu. Vocês já pensaram nas várias formas que vocês têm para servir ao Senhor? Pense um pouquinho. Deus nos deu aqui uma gama enorme de possibilidades para que a gente possa servi-lo. E é através desse serviço que nós podemos cada vez mais crescer na vida cristã. Timóteo serviu, ensinando os irmãos, e isso fez com que ele continuasse cada vez mais a crescer na vida cristã. Não existe limite para crescimento. Interessante que fisicamente nós temos um limite, vamos chegar a certa altura, mas na vida cristã não. Você tem aí a possibilidade de crescer e ser um gigante na fé, como tantas pessoas que nós lemos as biografias deles, esses servos do Senhor, e eram verdadeiros gigantes. Você gostaria de ser um gigante na fé? Sim, você pode ser um gigante na fé. Eu quero concluir respondendo a nossa pergunta inicial. O que é que eu devo fazer para crescer na vida cristã? Essa foi a pergunta que nós fizemos no início. A resposta é: a melhor forma de crescer é sendo discípulo, evangelizando e servindo aos outros. E você? Como é que você quer servir a Deus? Viram como Timóteo cresceu? Vocês querem crescer também? Então, sejam discípulos de Cristo. Falem sobre Ele às pessoas. Sirvam ao Senhor durante toda a sua vida. Aí vocês nunca vão deixar de crescer, vocês nunca vão parar de crescer. Isso é maravilhoso. Que Deus nos abençoe com essas verdades. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a cada vez mais nos libertarmos desse mundo para que possamos crescer cada vez mais na vida cristã e sermos verdadeiros gigantes na fé. Que cada criança que hoje está ouvindo essa mensagem possa fazer um compromisso contigo de ser um servo, um evangelista, que possa ser um discípulo teu, ó Pai. É o que eu te peço humildemente, no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, crianças. Estamos chegando ao final. Não esquece que tem a provinha aqui embaixo. Faz a provinha lá para que a gente possa depois, lá no final do ano, ter aquele prêmio especial para aqueles que foram tirar as melhores notas, tá bom? Tchau, até a próxima, se Deus quiser.